Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia, indo para a reta final, para a glória de Deus. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 15, 16, 17 e 18 do livro do Apocalipse. Lembrando sempre que a versão que usamos é a versão Almeida, revista e atualizada. Vamos lá então? Capítulo de número 15. Vi no céu um sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado com fogo, e os vencedores da besta, a sua imagem e o seu número e o seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas olhei, e abriu-se no céu um santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos no peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, meus irmãos, vai vir aqui, a última sessão dos juízos de Deus. Capítulo 16. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai na terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e se tornou em sangue como morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e se tornaram sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu és o que eras, o santo, pois julgastes essas coisas, porquanto derramaram sangue dos santos e dos seus profetas, e também sangue dos que lhes têm dado a saber são dignos disso. Ouvi do altar o que dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um imenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o 5º anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o nome do Deus dos céus por causa das angústias, das úlceras que sofria, e não se arrependeram das suas obras. Derramou o 6º anjo a sua taça sobre o rio Eufrates, cujas águas secaram, para que preparassem o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigirem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu uma grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e correu grande terremoto, como nunca se houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande,
e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era de sobremodo grande. Então, juízos terríveis de Deus aí sobre a terra. Capítulo de número 17. Veio um dos 7 anjos que tem das 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre as muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, com o vinho da sua devassidão. Foi e se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias e com 7 cabeças e 10 chifres. E achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, e adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão o cálice de ouro transbordante de abominações e como as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito o nome de um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admirastes? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e dos 10 chifres que leva a mulher. A besta que vistes era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta, que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido de que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes a quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5 e um existe, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, que procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Estes têm um só pensamento e oferecem à besta poder e autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são os povos, multidões, nações e línguas. E os chifres que vistes da besta, estes odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizasse o seu pensamento, e executem a uma e deem à besta o reino que a possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, irmãos, essa grande meretriz aqui do capítulo de número 17, que também fala no 18, vai ser o sistema de coisas que vai ser ali muito corrompida, principalmente pelas 2 bestas, né? A besta que surge do mar, que é o anticristo, que vai ser no lado político e social, e a besta que surge da terra, que é o falso profeta, que está no âmbito religioso. Então ali vai ser todo esse sistema, né? Que vai estar corrompido, blasfemador, né? Devasso. Então é esse sistema corrompido que vai ser destruído aqui, que está falando aqui, amém? Então é isso aí, só para os irmãos entenderem melhor aqui. Vamos para o capítulo 18, que é o último capítulo aqui da nossa leitura de hoje. Capítulo 18. Depois dessas coisas, vi descer do céu um outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra iluminou a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, com ela se prostituem os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria.
ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para que não serdes cúmplices dos seus pecados e para que não participe dos seus flagelos, porque os teus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, e pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice que ela misturou as bebidas, misturai o dobro para ela. O quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe igual medida, tormento, pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque o Todo-Poderoso, o Senhor, que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, com que se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, diz: ai, ai, tu grande Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o seu juízo, e sobre ela choraram e prantearam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira idorífera, e todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore e canela, de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, de cavalos, de carros, de escravos e até de almas humanas, o fruto sazonado, e a tua alma tanto apeteceu e se apartou de ti, para de ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas que por meio-dia se enriquecem, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e proteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada, tamanha era a sua riqueza. E todo piloto e todo aquele que navegava livremente, e marinheiros, e quantos labutavam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara a essa grande cidade? Lançaram o pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíram navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, vós santos, os apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então um anjo forte levantou uma pedra, como uma pedra de moinho, e arrojou para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. A voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca mais em ti ouvirá o ruído da pedra de moinho, também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de moinho ou da noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram grandes da terra, porque todas as nações foram reduzidas à sua feitiçaria, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Então aí a consumação do juízo, sobre o grande sistema de coisas, sobre a grande Babilônia, que aqui é referida à questão de Babilônia, para se referir, principalmente àquela Babilônia que era o centro ali da idolatria, da corrupção, da depravação. Então ele usa esse símbolo aqui para dizer que haverá, sim, no fim dos tempos, a destruição de todo esse sistema iníquo. Obrigado, irmãos, por assistir mais esse vídeo. Deixa aí o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe com mais pessoas e, claro, em primeiro lugar, leia uma palavra de Deus.